que eu não sei se eu não chegou a explicar certinho com você. Mais ou menos. Na verdade, eu só convidei ele pra falar. É que a gente está fazendo uma matéria sobre essa discussão da maioridade penal no Brasil. Né? Inicialmente, nossa ideia era fazer um levantamento do ponto de vista das religiões. Por exemplo, a católica já se declara contra. Né? A religião budista, até onde a gente sabia, tinha um posicionamento a favor. Até que a gente descobriu. Não. Você é assessor do setor de juventude da FDC de Curitiba? Assessor da Pastoral de Juventude. Cada opiniões que você vai falar seria uma opinião geral assim, da pastoral? Geral não especificamente da pastoral, mas da discussão que está social, enfim. Então não somente especificamente o ponto de vista da pastoral, que é esse o ponto de vista da pastoral que a pastoral hoje, que discute essa questão da redução da maioridade penal, que é a partir de uma campanha que a gente tem com o tema Juventude para Viver, né? Que também encabeça junto a campanha contra o extermínio de jovens e tal. Então, temos um conjunto grande, que não é só a pastoral está no meio disso, as pastorais específicas da juventude e outros movimentos que também somam, né, com essa mesma discussão. Assim. Então, no caso hoje, essa discussão é a sua opinião de que você daria? Seria uma opinião sua ou uma opinião geral assim, do grupo de os dois? Os dois, porque não tem como dissociar uma coisa da outra, né? A gente está realmente num grupo defendendo essas opiniões. Então, assim, no momento eu vou trazer uma opinião minha, mais especificamente minha. No momento eu vou trazer uma opinião que a gente tem enquanto um grupo, enquanto maior, enquanto coletivo. Acho que olhando para mim normalmente conversa, digamos assim. Se precisar, retomo, corto, por favor. Sim. Não eu ia dizer que o Jardel pode falar pouco, né? Não, mas caso você sentir que se expressou que essa expressão é diferente, que pode voltar que a gente arruma na hora de edição. Só cuidado na hora que você for falar com os braços, tá, Fran? Que tá aparecendo. Beleza. Não, tem que lembrar. Sou italiana. Eu também trabalho com os braços, né? Bem isso. Eu seguro os braços e eu não falo. Então aqui eu tinha uma pergunta, mas eu já vou ter que elaborar de forma diferente. Eu tinha dito que a Igreja Católica já se mostrou contra a diminuição da maioridade penal. Não sei se é um pensamento inteiramente da Igreja, esse pensamento. Acho que não necessariamente é um pensamento inteiramente da Igreja, mas é uma discussão que a Igreja levanta. A Igreja tem esse posicionamento enquanto pastoral de juventude, mas a partir de uma discussão que a gente faz com a sociedade, com os movimentos de juventude que existem. Então, é um posicionamento a partir de uma discussão, e que não é importante para a Igreja manifestar contra, é importante para a Igreja discutir essa situação da redução da maioridade penal. Porque dizer que é contra por ser contra é uma coisa, agora dizer que é contra e falar vamos discutir por que somos contra é outro posicionamento, e é isso que a gente opta assim. Mas dentro da própria igreja existem posições contrárias? Existem. Se olharmos o posicionamento do povão em si, né, existem posicionamentos contrários a isso. E por que a pastoral, as autoridades da igreja se declararam contra essa redução da maioridade? Primeiramente porque não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos reduzir os problemas. Né? Essa discussão da redução da maioridade penal, ela vem junto com a discussão que existe na sociedade do aumento da criminalidade. Porém, a gente sabe que o aumento da criminalidade, 10% dos crimes, aproximadamente, corresponde a adolescentes menores de 18 anos. O restante disso são maiores de 18 anos, são adultos, enfim. Então, não é uma questão tão proporcional assim. Depois que a redução da maioridade penal, existem outros fatores por trás dela, existem outros interesses por trás dela, quando se trata de uma lei que parte de deputados, que parte de políticos, que por não ter uma solução de precaver isso, e também por não ter um sistema de segurança de qualidade, então eles acham que reduzir a maioridade penal é um ponto que pega, que a população vai gostar, porque hoje, né,
o que aparece muito, mesmo crimes que não são realizados por adolescentes, mas joga-se o adolescente no meio. Inclusive crimes que adultos cometem, que a polícia comete, e que aí, para sair de cena, eles jogam o adolescente no meio, porque eles sabem que culturalmente no Brasil, não juridicamente, mas culturalmente, o adolescente ele não responde, né? Porque juridicamente ele responde, existem leis que medidas socioeducativas já para menores de 18 anos, só que isso não é realizado, não é cumprido corretamente. Então, se há uma inimputabilidade, então o que acontece? Eu vou criar um outro mecanismo para reduzir a maioridade penal. Então eu fico bem com o povo, porque o que o povo quer é isso, né? É um ditado muito comum quando a gente diz assim, ele pode matar, por que ele não pode responsabilizar pelos atos dele? Esse é o senso comum, assim. Então isso, para um deputado, isso agrada essa população que faz isso. E essa é uma população da igreja, de fora da igreja, de dentro, de vários espaços. E você acredita que do jeito que está o sistema penitenciário brasileiro, ou até mesmo essas punições, digamos assim, para menores de idade, que seriam essas medidas socioeducativas, elas são efetivas e eficientes totalmente? Aí entra outro problema. Nós temos essa situação que também nos faz pensar e discutir a redução da maioridade penal. Se nós tivéssemos hoje um sistema penitenciário que garantisse a recuperação, a restituição e a reinserção desse jovem na família, no mercado, na sociedade, com certeza seríamos a favor dessa redução. Mas o que nós temos hoje? O sistema prisional em si, de maiores de 18 anos, só pegando esse exemplo para depois a gente trazer para criança e adolescente, nós temos aproximadamente quase 500 mil presos no Brasil. Desses quase 500 mil presos, 56,9% são jovens de 18 a 29 anos. Dessa população de quase 500 mil presos, 65% não tem o ensino fundamental completo. 59% são negros. E aí, pobres, enfim, tem todo um território, tem toda uma cor, tem toda uma escolaridade que envolve nisso. A maioria homens, então tem toda uma questão de gênero também, ainda que seja o contrário. E dessa população de quase 500 mil, né, 8,4% frequenta atividade de escola regular. Então, assim, é uma defasagem muito grande para uma população grande, mais de 50%, 65% tem ensino fundamental incompleto. De tudo isso, 8% frequenta atividades. Então, assim, está claro que o sistema prisional brasileiro não cumpre a função que ele é para cumprir. Então, como a escola brasileira hoje ainda não cumpre a função que ela é para cumprir. Quando a gente desce isso para as medidas socioeducativas, para aquilo que o ECA defende e tudo mais, isso também, nós temos aproximadamente 16 mil adolescentes nessa situação de cumprindo medidas socioeducativas no Brasil hoje. Como é a qualidade dessas medidas socioeducativas? São das piores. Então, assim, não adianta a gente reduzir a maioridade penal se aquilo que já existe para cumprir uma punição, digamos, entre aspas, ela não é cumprida. Então, seria ampliar cadeias para se tornar, como eles próprios dizem, que é uma fábrica e é uma escola do crime lá dentro. Então, hoje as medidas socioeducativas não dão conta do que elas devem fazer. Então, reduzir para ampliar isso, pior ainda. Então, acredito, antes disso a gente precisa de melhorar o que a gente tem para oferecer. O que a gente está oferecendo, tá bom? Não tá bom. Então, vamos pensar em outra forma. Então, pode-se dizer que um problema de diminuição dos adolescentes em conflitos com a lei não é nem a forma de punição que é dada depois, mas seria, digamos, a própria base, que seria a escolaridade e tudo mais? Aí nós entramos numa outra reflexão. No ano passado eu fiz essa experiência de 3 adolescentes da comunidade que trabalho com ela, por uma questão de conflitos, envolver o guarda municipal, eles foram parar na delegacia do adolescente. E eu fui buscar
lá junto com a família, né? Dá um apoio. E aí eu fico, assim, aterrorizado quando eu vejo que a estrutura física por fora da delegacia do adolescente hoje, ela tem muito mais equipamentos, ela tem muito mais estrutura, ela é muito mais, do ponto de vista físico, visual e tudo mais, é muito mais bonita, entre aspas, do que a escola de onde vêm esses adolescentes. Que se começa a chover, os adolescentes não podem nem ir no refeitório porque começa a molhar. Não pode ir na quadra porque molha, não pode ir no pátio porque molha. Ao entrar na escola é lama, é barro e tudo mais. Então, assim, onde que deveria ser melhor? A escola que esse adolescente estuda ou a delegacia para onde esse adolescente vai depois de algo que ele comete fora? Então, essa é uma discussão de base. Nós temos problemas muito piores que antecedem isso, né? Que é de dar a possibilidade desse adolescente ter uma escola de qualidade, ter um programa de saúde de qualidade, que muitos desses casos está envolvido a questão da drogadição. A questão da drogadição hoje não é um problema de segurança pública somente, é um problema de saúde pública. E aí o que a gente tem? Se nós pegarmos o Paraná, o investimento que foi destinado do governo federal para trabalhar com esse programa de drogadição, né, do combate à drogadição, ele ainda não foi aplicado. E por quê? Porque eles realmente não têm interesse de aplicar isso. Os políticos não têm interesse nisso. Por quê? Porque muitos políticos são que estão por trás do tráfico, estão por trás de todo o contrabando, enfim. Então, é um jogo que vai puxando o outro, né? E arrebenta em quem? Arrebenta no adolescente que está lá na ponta, que está na favela, que está na periferia, que cata papel, que sobrevive, e aí que entra para o tráfico por uma questão também de sobrevivência, enfim, de escolhas. Então, escola e presídio caminham questões. Voltando ao fato desse adolescente que foi buscar lá, a escola que eles estudavam, até 2008, era a segunda pior escola do estado. Então, o que você espera de uma comunidade vulnerabilizada, de uma comunidade que já tem todo um contexto de violação de direitos, e aí a escola que atende essa comunidade tem uma pior ideia do estado. Então é um outro problema. Antes eu tenho que olhar para essa situação, para depois eu olhar para a situação de para onde vai isso depois, né? E que consequências vocês acham que a diminuição ou não da maioridade penal pode trazer no futuro? Por exemplo, você acha que se diminuir a idade da maioridade penal, o que vai haver? Nós vamos ter, podemos ter inclusive aumento da criminalidade, podemos ter isso. Podemos fechar os olhos para uma situação que é gritante, que é a questão da educação, porque às vezes a gente olha, não, vamos reduzir a maioridade penal, mas a gente não cuida do que está produzindo essas situações das penalidades. Então, à medida que eu amplio o número de jovens lá dentro, eu estou inserindo eles no sistema que vai qualificar eles para o crime depois. Na atual conjuntura, no atual sistema prisional que a gente tem. Porque até então a gente fala na redução da maioridade penal, mas a gente não fala numa reestruturação do sistema prisional, numa reestruturação do que a gente concebe enquanto crime, né? Que aí seria uma reestruturação do Código Penal. O que a gente considera como crime? Né? O adolescente que estava traficando droga é um crime e tudo mais. O adolescente pegou alguém e matou, é um crime, ele tem que ir para a cadeia, ele vai cumprir por isso e tudo mais. Ele já existem medidas socioeducativas por isso. Eu acompanho jovens que estão em medidas socioeducativas por conta disso. Sexta-feira eu tenho agendado uma visita para 2 jovens da comunidade que estão em medida socioeducativa por conta de crime. Porém, quando saem casos em relação a corrupção dos deputados, dos prefeitos e tudo mais, há uma morosidade para definir isso como crime. Então a gente tem que entender o que é crime e o que não é crime. Quando sai essas questões de grandes fazendeiros, latifundiários, grandes empresários que mandam matar pessoas, como é o caso que a gente está vendo agora dos povos indígenas, há uma morosidade para entender até onde isso é crime, né? Até onde se concebe isso como um crime, enfim. Então a gente tem que também trazer junto essa discussão, porque esse é um crime que
ele está focado no jovem, no adolescente que é pobre, que vem de uma realidade específica. Olha a briga que está a situação do Carlos Filho por ter assassinado, é um assassinato dos 2 jovens aqui de Curitiba. Se a família não tem uma base boa, se a família não tem conhecimento e condições de entrar na justiça e de garantir isso, ele já estaria fora. Então, diante de um país onde a criminalidade ou a questão da imputabilidade ela está atrelada diretamente com a questão financeira, então a gente tem que discutir o que é crime e o que não é crime, quem deve ir para a cadeia, quem não deve ir para a cadeia. Acho que, e aí é uma discussão de código penal também. E aqui se repetir um pouquinho, mas só para dar o fechamento, né? De que soluções então a igreja ou pastoral sugere para diminuir esses casos de menores infratores? Menores em conflito com a lei? Então, primeiro nós temos uma discussão séria em torno da questão da educação. É preciso investir na educação. Se nós juntarmos o que nós temos de investimento na educação e saúde, dá 170 bilhões. Se nós formos ver o que existe de investimento para a dívida externa do país, são 900 bilhões. Então, são coisas que não se conseguem. Essa questão da desigualdade social, ela é crucial. Então, investimento na educação, a briga que a gente tem pelos 10% do PIB, né? Investir na educação, investimento numa saúde de acompanhamento, um programa de saúde que acompanha de fato a família, que acompanha o jovem. Investimento num programa de políticas públicas de juventude, porque por mais que são jovens que estão aí numa fase de adolescência, mas a gente precisa antes também de uma política pública de juventude efetiva, né? Nós precisamos do cumprimento das políticas que o ECA propõe, que isso a gente assim, estamos muito fragilizados ainda em relação a isso. Então, a educação, a saúde, as políticas públicas de lazer, que não é só bola e tambor, não é só esporte, né? Hoje a gente, quando pensa em política pública de lazer, já pensamos logo numa quadra, numa academia ao ar livre, mas não é só isso, né? Quando se trata da realidade juvenil, hoje a gente vê uma diversidade de jovens, a realidade de diversos rostos, expressões e jeitos de ser. Então, a política pública tem que contemplar tudo isso, porque são jovens que também geram e fazem girar uma economia na sociedade por meio de impostos, enfim, eles também têm muito esse giro do gasto, né? Então, o que a gente propõe é justamente isso, é um olhar diferente da educação, que também precisa não só o investimento de dinheiro na educação. Claro que isso traz outra coisa, que é o investimento no método de educação que a gente tem, a metodologia dos professores e tudo mais. A partir de quê? A partir dessa realidade. Principalmente a partir da realidade do jovem pobre, que é o jovem que está exposto a essa situação do risco, né? O jovem que é aí vítima dessa questão da redução da maioridade penal e tudo mais. Eu acho que é isso. Tem mais? Tem uma questão da redução da maioridade penal, que aí junto com isso tem essas discussões de política pública, essas discussões do sistema prisional, vem a discussão das escolas, traz o ECA junto, vem a discussão do Estatuto da Juventude, que é uma coisa que está aí, está no Senado ainda, e a gente é algo diferente, é um estatuto diferente dos demais estatutos que a gente já tem hoje, do ponto de vista do ECA, do Estatuto do Idoso, né, e outras coisas. Então essa é uma campanha que traz bem isso. Essa campanha, ela traz também a campanha, junto à campanha campanha contra a violência e extermínio de jovens. Campanha contra? Violência e extermínio de jovens. Que é uma outra campanha que ela vem discutir sobre a criminalização da juventude, né? Se pensar a redução da maioridade penal é um dos pontos de criminalização da juventude. Se pensarmos esses fatos, né, de adultos que cometem crime e jogam para cima do jovem, por quê? Envolve o jovem porque ele sabe, o adolescente, porque ele sabe que a pena do adolescente vai ser diferente, que não vão conseguir cumprir e tudo mais, né? Nisso entra também
a questão da violência policial, que é muito grave, do que a gente tem visto ultimamente, né? Principalmente com jovens de regiões periféricas, de favelas, jovens em situação de vulnerabilidade, isso é muito forte. E aí com isso traz toda a discussão do que é a juventude nesse momento. Então, nós temos hoje um número muito grande de jovens que são assassinados, então isso é muito difícil. E aí esse ano, de um modo bem especial, né, por conta também de toda essa demanda que tem, esses problemas que tem hoje envolvendo a juventude, nós estamos vivendo a campanha da fraternidade, que é uma campanha que todo ano a igreja traz um tema que confesso que temos grandes contradições quando se trata de igreja, né? Temos diferentes frentes de realidades juvenis, temos diferentes formas e visões da própria igreja conceber a juventude, que assim como a igreja, de estrutura, enquanto autoridades religiosas, enquanto adultos, é uma questão também que precisa ser discutida. Nós vivemos muito na sociedade da comparação, né? Olha, no meu tempo era assim, o jovem antigamente era assim, no meu tempo eu fui jovem, a gente fazia isso, nossa forma é algo muito grande, né? Que é uma mudança de época mesmo que a gente está vivendo agora, e aí a gente tem os fundamentos de onde que vem essa mudança de época e o que isso impacta na juventude. E aí a gente tem discutido muito isso do ponto de vista, é uma discussão que eu trago muito, né, do ponto de vista de juventude dentro da igreja, né, enquanto caminho, né, entraram outras instituições no caminho, né. A mídia tem um outro, chama para um lado, a igreja chama para outro, as questões das tribos. E se a gente fosse olhar na Idade Média, se a gente dissesse isso, a gente ia para a fogueira. Então nós temos uma construção cultural diferente. Chegou no momento em que assim, essa época é totalmente diferente do que grande. Então, por isso que é algo assim, não é ser contra por ser contra, não, vamos discutir. Acho que essa é uma questão que assim, dá para discutir. Quem é que quer fazer isso, por que quer fazer isso, resolve a situação, vamos olhar para o todo, vamos olhar para a situação do Brasil, estamos bem economicamente, mas e aí? Olha a situação interna dos nossos presídios, olha a situação interna. Nós temos hoje, para essa população de quase 500 mil presos, nós temos 1% dos agentes penitenciários que são pedagogos que trabalham com educação. É o mínimo. Acho que a questão da redução da maioridade penal, a consciência ela nem entraria. Dizer assim, não, ele não sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem o que ele está envolvido nisso. Só que a gente precisa entender consciência crítica. Ele tem consciência, ele não tem consciência crítica. Então ele não veio de uma consciência crítica. Ele não veio de uma possibilidade de escolha. Se ele vai para uma escola que ele não é bem nem lê, e ele vive numa comunidade que o índice de criminalidade, de tráfico e de tudo mais é muito forte, que os pais dele têm que ralar para se sustentar, tem que catar papel no lixo para se sustentar. Qual é o nível de consciência crítica que esse adolescente tem? Consciência crítica de escolhas, não de consciência. Ele sabe o que ele está fazendo. Inclusive sabe o que está fazendo errado. Mas eu digo de consciência crítica e de escolhas que ele vai ter. Esse outro pensamento, digamos assim, de consciência crítica e de todo esse histórico, digamos, essa bagagem que leva ele para essa vida, podia ser aplicado também a, digamos assim, aos maiores de idade, até mais velhos? Sim, a mesma coisa. Porque os mais velhos também estão envolvidos nisso. Aí você pega um pai que ele também não tem escolaridade, não teve oportunidade. Eu digo oportunidade, mas assim, tem uma escola ali, você tem a oportunidade de estudar. Né? Eu digo oportunidade do ponto de vista de ao mesmo tempo que ele tinha que estar na escola, ele tinha que trabalhar. Qual foi o tratamento que ele teve na escola específico em torno disso? E aí um pai que cata papel, que tem que trabalhar suado para sustentar uma família, porque daí os filhos sempre vêm, estão envolvidos nisso, que é outra situação, não seria um problema, mas é outra situação. Então, também está no mesmo dilema, não é uma questão de consciência. O cara sabe que o que ele faz está errado. Ele sabe que ele pode pegar uma pena em relação a isso. Só que para ele está tão fácil aquilo, e é tão fácil ganhar dinheiro com isso, que ele faz. Porque ele sabe que sempre pode dar um jeitinho, então ele faz. Ele se envolve nisso.
é complexo. Por isso que, assim, eu acredito sempre que a gente discutir a situação, discutir todas elas, tudo que envolve. Por outro lado, quando a gente fala de crime, a gente tem um índice muito grande de jovens pobres, periferia e tudo mais. Quando a gente fala do uso de droga, é diferente. O índice maior são de jovens de classe média. Então são coisas diferentes, né? Aquilo que o filme Tropa de Elite 2 traz, para a minha realidade, eu vejo isso o tempo todo aqui. Né? O jovem que adolescente que morre enrolando um papel, um cigarro, do playboy, entre aspas, né? Fumar um beck. Então, Brasil inteiro? Brasil inteiro. E nesses movimentos juvenis seriam pastorais de juventude ou outros? Assim? Pastorais de juventude, centro de capacitação de juventude, a casa de juventude. Os centros de juventude, nós temos no Brasil uma rede de centros de juventudes, né? Centros de juventude que são